Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem, tá? O vídeo de hoje é um assunto muito polêmico que me fez eu resolver fazer um vídeo, que são esses bebês reborn. Gente, eu acho esses bebês lindos, divinos, maravilhosos, tá? E acho a criatividade das pessoas assim incrível, né? Porque eles fazem cada detalhe que muitas vezes fica difícil perceber qual é bebê que é real mesmo ou qual que é um boneco, entendeu? Acho lindo, divino, maravilhoso, tá? Acho assim, as pessoas que colecionam esses bebês também é válido, elas gostam de colecionar, elas colecionam. Acho também que é válido para as pessoas que às vezes são muito sozinhas, que não têm mais neto pequeno, ou que não tem neto, ou que não tem filho, ou que se sentem muito sozinhas, para cuidar, para limpar, porque até mesmo um boneco, ele tem que ser feito a higiene, porque se a gente deixar um boneco jogado lá no canto e não limpar, vai sujar, vai encaruçar, entendeu? Acho também que tem que trocar roupinha para ficar assim um ar mais agradável, né? Mas só que, gente, eu acho que as pessoas não deveriam gastar tanto nesses bonecos, porque assim, ó, tem tanta gente passando fome, tem tanta instituição precisando de dinheiro. O tempo que a pessoa gasta tanto com esses bonecos, por que ela não vai assim ter os bonecos ou dois assim, mas guardar um dinheirinho para ajudar uma instituição, para fazer uma obra de caridade, para sustentar às vezes uma criança que está assim em situação de risco, entendeu? Claro que eu não concordo com essa história de dizer assim, porque não vai adotar um filho? Um filho e um boneco é uma situação muito diferente, tá? Eu vou dar uma paradinha agora e no próximo assunto eu falo sobre isso. Bem, como eu ia dizendo, o filho e o boneco é uma situação muito diferente. Porque um filho, a pessoa tem que estar bem certa do que é aquilo que ela quer mesmo. Ela tem que estar preparada, tá? Tanto financeiramente como emocionalmente, para criar uma criança, porque a criança precisa de amor, a criança precisa de carinho, a criança precisa de cuidados, a criança precisa de alimentos, a criança precisa de bons exemplos, tá? Porque um boneco, ele não se machuca ao cair. Um boneco não sente falta de amor, um boneco não sente falta de comida, um boneco não sente falta de remédio, mas uma criança mesmo, ela sente falta de tudo, entendeu? Então a pessoa tem que estar bem preparada para fazer essa opção. Por isso que é mais fácil, às vezes, cuidar de um boneco do que de uma criança. E se a pessoa vai trocar um boneco por uma criança e não vai ter essa responsabilidade, é melhor nem fazer isso, né? Entendeu? Então, por isso que eu acho que não é legal as pessoas dizer por que não troca um boneco por uma criança de verdade? Porque uma criança de verdade emana dinheiro, emana tempo, emana condições emocionais e também assim, gente, bons exemplos, porque a criança pega o exemplo da família, né? Às vezes a família é uma família bem estruturada e a criança segue o exemplo da rua. E também tem um detalhe, o boneco não cresce, a criança cresce. Um boneco, ele não olha os exemplos de ninguém, mas a criança olha. Então a criança cresce, a criança vai dar trabalho depois, então não pode fazer essa comparação, tá? Outra coisa é quando a pessoa diz assim, é falta de um tanque para lavar roupa. Um tanque para lavar roupa. Uma pessoa que tem um boneco porque ela está sozinha, ela não tem muita roupa para lavar. A pouca roupa que ela tem, ela lava.
E também um detalhe, nem todo mundo tem condições de lavar um tanque de roupa, porque um tanque de roupa, a pessoa tem que ter força, a pessoa tem que ter saúde, a pessoa tem que ter a coluna boa, as pernas boas, porque quem fica muito tempo lavando roupa sente dor nas costas, sente dor nos pulsos, sente dor nas pernas. Se for uma pessoa que tem labirintite, já fica naquela de chegar a roupa, de estender a roupa, de recolher a roupa, já fica com um problema de labirintite, entendeu? Então não dá para fazer uma comparação dessa. E cuidar de um boneco já não precisa de tanto esforço. Então essa comparação não é muito legal. Outra coisa que não é muito legal, gente, é a pessoa dizer assim, é falta de de uma pia de louça para lavar. A mesma coisa que eu falei da roupa. A pessoa que está com boneco porque ela está sozinha, ela não tem muita louça para lavar. E a pouca que ela tem, ela lava. E também, como eu já disse, a pessoa pode cuidar de um boneco, mas não pode estar numa pia lavando um tanque de louça. Porque dói as pernas, dói as costas, dói os braços. Aí naquele movimento de limpar a mesa, de limpar a pia, de enxugar a louça, de guardar, pode até a coisa labirintite se a pessoa tiver. Eu estou dizendo isso porque eu adoraria cuidar de um boneco desse. E lavo muita louça, mas me dá muito trabalho. Eu já não tenho muita condição de lavar louça, nem de lavar um tanque de roupa. Então, mas cuidar de um boneco não ia me dar trabalho. Então, por isso que eu acho essa comparação que as pessoas fazem, eu acho muito polêmica, muito desproporcional, entendeu? Eu acho que as pessoas exageram, porque uma coisa é a pessoa gastar um pouco de dinheiro e outra é a pessoa gastar uma montoeira de dinheiro num boneco, tá? Sendo que tem muita gente, como eu já falei, precisando de ajuda, tá? Tem muita gente precisando de ajuda. E se você tem saúde, se você tem dinheiro, é melhor, pode ter seu boneco, pode cuidar do seu boneco, mas não exagerar, pagar uma quantia muito grande por esse boneco, não exagerar, ficar muito tempo cuidando do boneco, sendo que pode fazer um trabalho voluntário, pode ajudar uma instituição, pode ajudar uma família que está precisando de ajuda, entendeu? Outra coisa também é exagerar fazendo carteira de identidade para o boneco, registrando o boneco, fazendo carteira de saúde, levando o boneco para ser atendido em posto de saúde ou em hospital. Imagina, a situação da saúde está um caos. Tem gente que não tem um plano de saúde. Muitos dias espera dias, meses por um exame, dias, meses por um médico, agrava a doença por falta de médico e de exame, e aí vai ocupar o hospital, vai ocupar os médicos com boneco que não necessita de ajuda. Isso aí na minha opinião, é exagero. Para não dizer coisa pior, né? Mas é exagero. Outra coisa também é a pessoa assim sair no supermercado com um carrinho desse, com um boneco desse. Para quê, meu Deus? Já vai ter que fazer compra, já vai ter que ver os preços das coisas, já vai ter que sacar as coisas, aí vai ter que estar cuidando do boneco, não vai fazer as coisas direito e ainda vai enganar muita gente, porque muita gente vai chegar perto pensando que é um bebê de verdade e não é. E se a pessoa se distrair, uma pessoa assim que não tem uma boa índole pode até levar o boneco embora, daí lá vai o seu dinheiro, né? Fica o seu dinheiro estragado e você vai ficar sem o boneco, porque tanto eles roubam a criança como roubam o boneco. E eu acho também que não é legal levar uma criança para o supermercado, né? Mas se for levar, toma muito cuidado, né? Então eu acho que os exageros, eu não sou contra criar esses bonecos, porque eu acho uma criatividade muito linda. Eu acho que quem faz esses bonecos é muito criativo. Eu acho que as pessoas que gostam de colecionar é válido, só que assim, não gaste tanto dinheiro em coleção de boneco. Gaste um pouco mais ajudando a quem precisa, tá? Mas
Não exagere, gente, não exagere. Não exagere pagando muito por esses bonecos. Não exagere levando eles para hospital porque não precisa. Não exagere fazendo documento porque não precisa. Não exagere deixando os bebês normal de lado, sendo que precisam mais de atenção. Por exemplo, quem tem tempo disponível, quem tem dinheiro disponível, pode até ter o seu boneco, sim, pode ter, sim, para as horas vagas cuidar, mas vai fazer um trabalho voluntário numa creche, no hospital onde tem crianças doentes. Elas vão agradecer e o seu trabalho vai ser melhor recompensado. Não sou contra quem cria os bonecos, não sou contra quem coleciona, não sou contra quem tem um boneco. Se eu tivesse dinheiro eu até compraria um, porque eu também gosto de bonecos, mas de bonecas. Eu até tenho uma bebê que eu dei para a minha neta, que ela agora não brinca mais, eu guardei. E ela não é tão perfeito como esses que tem agora, mas parece um bebê assim, imita um bebê de verdade. Eu gosto de cuidar dela, para fazer a limpeza dela, porque se deixar no canto vai ficar muito suja. Eu gosto de trocar roupinha, eu gosto, mas eu não perco meu tempo, eu faço meu trabalho voluntário, eu participo de grupo, eu faço vídeo para o canal, eu cuido da minha casa mesmo, sem ter muita condição de fazer trabalho de casa, eu não exagero, entendeu? É isso que eu acho errado, os exageros. Exagero nos gastos, exagero emocional, exagero no que não precisa, ocupar os médicos com bebê que não precisa de cuidados médicos, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, um dia desse a gente viu um bebê, eu e minhas amigas, a gente não sabia se era um bebê de verdade ou um boneco, porque hoje em dia a gente já não sabe mais, quando está no carrinho, se é um bebê ou se é um boneco, porque eles têm toda a regalia de um bebê. A gente foi olhar e viu que era um bebê de verdade. Tadinho do bebê, se assustou, chegou a chorar, porque a gente foi brincar com ele, ela acabou chorando. Por quê? Porque a gente quis se certificar de que ele era um bebê de verdade. E aí começou a dizer, ai, que lindo, que bonitinho. Aí o bebê viu, né? Tanta gente que acabou se assustando e chorando, tadinho. Mas não era a nossa intenção, né? Não era a nossa intenção. Nossa intenção era brincar com o bebê e ver se ele era realmente de verdade. Então, gente, é isso que eu falo para vocês. Compre os seus bonecos se você tiver condição. Brinque com seus bonecos se você tiver disponibilidade, mas não exagere. Não exagere gastando seu dinheiro exagerado num boneco desse, quando pode usar numa coisa mais útil. Não atrapalhe os médicos nem os hospitais, que eles já são bastante ocupados e eles já têm muita gente para cuidar que realmente necessita, tá? Não fique exagerando em ir para os cartórios, registrar o bebê, fazendo essas coisas todas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Não sou contra os bonecos, acho bonito, mas eu sou contra o exagero, tá? E espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscreva no canal se não for inscrito. Desculpa se eu disse alguma coisa que algumas dessas pessoas estão incluídas, que vão assistir, estão incluídas nesses exageros, mas é a minha opinião. Cada pessoa tem o direito de dar a sua opinião sobre o assunto. E como é um assunto muito polêmico, que está na hora, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Obrigada por assistir. Fique com Deus. Pense no que eu disse. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.